vocês estão vendo isso daqui, eu quero deixar meu registro de que lá fora é um mundo que não faz o menor sentido. Tinha pilhas e pilhas de objetos estranhos. Alguns eu consegui reconhecer, que existiam no meu mundo também, outros parecendo versões alternativas deles, outros que eu nunca vi antes. Eu não sei como aquilo ali funcionava, parecendo coisas do passado, do futuro, ou de possibilidades do presente. Eu não sei nem dizer o certo. E a gravidade? A gravidade parecia funcionar de forma diferente para cada um deles. Alguns objetos estavam simplesmente no chão, amontoados em pilhas, outros simplesmente flutuavam no ar, como se fosse uma plataforma de videogame do jogo do Mario que tivesse simplesmente um pedaço de terra no meio do ar do nada. É assim, vários objetos. E eu não sei o que. Também tinha alguns que eu não entendi bem o que eram. Naves alienígenas, eu não sei. E tinha aquela torre roxa lá no fundo. Eu virei pro lado, de repente ela desapareceu. Simplesmente assim. E aquelas criaturas, aquelas lulas voando de lá e pra cá, fazendo um som estranho. E de repente simplesmente ficou noite. Mas não é como se o dia fosse gradativamente se tornando a noite. É como se um interruptor fosse acionado e trocasse o dia pela noite. Durante o dia não tinha sol, era dia. Essa luz não vinha de lugar nenhum. E de repente começou a trovejar, apareceram umas nuvens, parecendo até que tinham se transportado até ali do nada, e de repente umas lulas menores começaram a pipocar ali, aqui, ali, lá, e aí eu voltei para cá assustado. Se você está vendo isso, saiba que eu não tenho ideia do que eu devo fazer aqui para garantir minha integridade. Parece que a qualquer momento alguma coisa estranha vai atravessar pela porta ou Peraí, eu tenho uma janela aqui. Tava aí antes. Realmente eu não sei o que eu devo fazer aqui agora. Eu não sei o que eu devo fazer. Eu tenho uma ideia do que fazer. Um vídeo de divulgação científica. E o episódio de hoje será o fumo e como ele pode prejudicar o seu tratamento através da CYP1A2. E por fumo, eu não quero dizer o tabaco. O vilão da história não é a nicotina, o princípio ativo que existe no tabaco. Mas sim, eu estou falando do ato de fumar, do comportamento de fumar. Qualquer coisa fumada. Pode ser o tabaco, mas não apenas. Pode ser, por exemplo, o cannabis, por exemplo, também correria nesse problema. Porque a indução da CYP1A2 não é causada pela nicotina, é causado pelos chamados, mas não apenas, pelos chamados hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são derivados da queima de qualquer coisa que contém a matéria orgânica. A nicotina ela mesma, na verdade, ela é incrivelmente neutra em relação à CYP1A2. De forma que se alguém usa pastilhas ou chiclete ou adesivo de nicotina, o problema relatado nesse vídeo simplesmente não ocorrerá. Não se aplica a você caso você use um adesivo. É só devido aos produtos gerados pela queima de compostos orgânicos que você vai inalar caso você fume qualquer coisa. E essa CYP1A2, eu já fiz um vídeo sobre citocromos antes, mas este daqui eu vou tratar sobre o ato de fumar e especificamente a CYP1A2. A CYP1A2 é responsável pela metabolização de medicamentos importantes para a psiquiatria.
como remédios metabolizados da psiquiatria pela CYP1A2, temos os antidepressivos tricíclicos, como a imipramina, a clomipramina e a amitriptilina. Desses aí, o que principalmente será metabolizado pela CYP1A2 será a imipramina. E apesar dela metabolizar também os outros dois antidepressivos tricíclicos, outros citocromos é que são responsáveis pela maior parte da metabolização, de forma que a indução da CYP1A2 será mais importante para a imipramina do que para os outros tricíclicos. E temos também outros antidepressivos, a agomelatina, a duloxetina e a fluvoxamina. Eles também serão metabolizados pela CYP1A2. E também antipsicóticos, o famoso haloperidol, metabolizado pela CYP1A2. E outros antipsicóticos atípicos bastante usados, a clozapina e a olanzapina, que tem um perfil de efeitos colaterais diferentes do haloperidol. E o que ocorre quando a CYP1A2 é induzida? A mesma coisa que ocorre quando qualquer outro citocromo é induzido. No caso, o substrato desse citocromo ele será metabolizado mais rapidamente. A concentração sérica, concentração no sangue, irá cair. E por conta disso, cairá também a eficácia do fármaco. Ou seja, para você ter a mesma eficácia, comparado a caso a pessoa não fumasse, seria preciso uma dose maior a ser administrada. E afinal de contas, isto de ter que dar uma dose maior para ter o mesmo efeito, isto no final das contas é problemático? A princípio não. No final das contas é só dar uma dose maior para o nível sérico subir, no final das contas o remédio vai fazer o mesmo efeito, não é verdade? É verdade. Contudo, é sempre bom lembrar que há toda uma questão financeira aí, Ou seja, será despendido mais recursos para a compra de remédio. Às vezes a pessoa iria melhorar com 300 de clozapina, vai ter que comprar 500 miligramas, o necessário para usar 500 miligramas por dia. Se antes ela ficava melhor com 10 miligramas de olanzapina, vai ter que usar 20. Obviamente, o preço do remédio vai continuar a mesma coisa por causa disso, A pessoa, sim, ela pagará mais caro. Isso não é nem um pouco legal num paciente psiquiátrico, que é bom lembrar, muitas vezes tem problemas financeiros também. Para a terapêutica, o problema não é quando o paciente decide começar a usar um remédio sendo um fumante, ou quando usa um remédio ou começa a fumar. Porque nesses casos aí, o problema é só de fazer um ajuste de dose, simplesmente. O problema, na verdade, é o contrário. Quando ele, sendo um fumante, usando o remédio, decide parar de fumar. Porque na situação o que ocorre, a CYP1A2 ela deixará de ser induzida. E o que irá acontecer? É que os substratos delas, no caso os remédios psiquiátricos que estamos falando aqui, a concentração sérica deles, ela irá aumentar. E em quanto tempo irá ocorrer esse aumento sérico dos fármacos que são metabolizados pela CYP1A2? Isso não irá ocorrer nem 1 mês, nem 2, nem 3. Irá ocorrer em quanto tempo, afinal? Vamos ver esse gráfico aqui deste estudo, que mostra o clearance de cafeína. E a propósito, cafeína também é um substrato da CYP1A2. Por isso, inclusive, que fumantes tomam mais, pelo menos é um dos motivos no qual os fumantes tomam mais café. E para ter o mesmo efeito, eles precisam, como eles metabolizam a cafeína mais rápido, para ter o mesmo efeito, para ter a mesma dose de cafeína, eles vão tomar muito mais. Bom, como vocês podem ver aqui,
essa volta à normalidade, né, só ocorre em muito pouco tempo, entre 4 dias a uma semana, mais ou menos. Isso aí varia, claro, de pessoa para pessoa, mas dá para ver, de forma geral, o tempo é muito curto. E o ajuste de dose terá que ser feito nesse intervalo de tempo curto também, por consequência. Neste estudo aqui, no caso, um relato de caso, temos esse paciente, esse gráfico demonstra os níveis séricos da clozapina. Esse paciente tratava para esquizofrenia paranoide. Ele usava 600 mg por dia de clozapina. Posteriormente foi aumentado para 700 mg por dia. Até aí tudo bem, tudo bem. Mas ele também fumava cannabis. Decidiu parar, até aí tudo bem. Mas aí quando ele parou, o que aconteceu? Os níveis da clozapina foram aumentando, né? Ele parou de ser exposto aos hidrocarbonetos. No caso, você pode ver aí que já começa a aumentar a clozapina antes do screening do THC vier negativo. Isso acontece porque o THC continua positivo várias semanas após o paciente parar de usar a cannabis, tá? Porque a cannabis, o THC, ele se acumula no tecido adiposo. Então, a pessoa parando, o exame ainda continua positivo. Por isso você tem a clozapina aumentando antes do exame negativar, né? E o que aconteceu com este paciente em particular? Bom, após ele parar de fumar, os níveis da clozapina foram aumentando, ele desenvolveu sintomas que sugerem uma intoxicação. Ele apresentou agitação, alucinações, voltou de ideias paranoides, apresentou confusão mental, sintomas inespecíficos de intoxicação. Claro que a clozapina tem outras coisas mais específicas a ela, que poderiam ter ocorrido também, como a granulocitose, o paciente podia ter uma taquicardia a ponto de desenvolver uma miocardite, poderia ter problemas de motilidade intestinal, poderia ter desenvolvido uma eosinofilia perigosa. Infelizmente isso não aconteceu com esse, mas poderia acontecer também. Isso ocorre quando se aumenta a clozapina muito rapidamente. Por isso se exige todo um cuidado de aumentar ela gradativamente, devagar, de dose baixa, tipo aumentando de 25 em 25 miligramas. No caso, o paciente apesar de não ter aumentado de fato a dose que ele usava, os níveis séricos dele aumentaram muito rapidamente, o que precipitou nos sintomas que ele apresentou. Além de sintomas de intoxicação, que virtualmente podem ocorrer com qualquer medicamento, você pode ter sintomas mais inespecíficos que sugerem excesso de medicamento. Você pode ter dor de cabeça, desconforto gastrointestinal, você pode ter aumento dos níveis de ansiedade, mesmo em medicamentos usados para tratar a ansiedade, como a duloxetina ou a fluvoxamina. Os antidepressivos tricíclicos ainda têm o agravante de não serem isentos de risco cardiológico e serem perigosos em pacientes com glaucoma. Então, quando eles já estão nos níveis superiores indicados assim, para a terapêutica, quando você tira o cigarro, a cannabis ou o que for, isso pode precipitar problemas dessa natureza também, problemas cardiológicos ou oftalmológicos. Vejamos agora aqui os antipsicóticos. Imagina um fumante usando o Aldol, que é substrato da CYP1A2. Para de fumar. Se esse paciente não tivesse até o presente momento nenhum efeito colateral extrapiramidal, poderia vir a apresentar a partir daí. Poderia desenvolver o parkinsonismo secundário, a distonia, entre outros. Mesmo os antipsicóticos atípicos. No caso, a gente está falando aqui da CYP1A2, um antipsicótico atípico que é metabolizado pela CYP1A2 é a olanzapina. Apesar dela geralmente em doses terapêuticas não ocasionar em efeitos colaterais extrapiramidais, em doses muito altas isso ainda pode acontecer. Aí o paciente está usando uma dose limítrofe
digamos assim, 20 miligramas ou até mais, e é um fumante, esses 20 miligramas é como se eu estivesse tomando 15, 10, de repente para de fumar, e aí é como se ela estivesse tomando 20 mesmo. E aí esses efeitos colaterais extrapiramidais podem ocorrer, mesmo no remédio no qual que apresente baixa tendência a desenvolver esses sintomas. Veja bem, eu não estou aqui para falar que os pacientes psiquiátricos que fumam, eles devem continuar fumando. Isso é um absurdo, né? Para manter os níveis séricos dos remédios que eles usam estáveis. Isso não existe. Obviamente, parar de fumar, o que quer que seja, é sempre uma boa escolha. Até porque isso ocasiona uma série de problemas que eu não vou nem falar aqui, até porque todo mundo já sabe, né? Só que, quando essa decisão for tomada, o psiquiatra deve ser alertado para os ajustes, caso necessário, sejam feitos. De preferência, sejam feitos bem rapidamente, né? Como eu disse, nessa primeira semana no qual que se segue após se cessar o hábito. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, afinal, do vídeo de hoje. Não, peraí. Gravar um vídeo de divulgação científica para aliviar o angústia. Eu tô essa ideia, eu tô preso nesse lugar bizarro e tô gravando um vídeo de divulgação científica. Isso não faz o menor sentido. Ah, café! Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Inscrevam-se nas minhas redes sociais para verem os meus próximos vídeos.